falar agora pode salvar o teu casamento. Então, principalmente se você é mulher, não sai. Fica nesse vídeo aqui. Escuta o que eu tô te falando. O Espírito Santo me deu uma lapada agora. Eu queria muito compartilhar aqui. Que é, não deixe a ofensa criar raiz no teu coração. Escuta isso daqui. Eu estava muito ofendida com meu marido por algo que ele fez. O jeito que ele falou comigo, enfim, normal, né? Do cotidiano de casal. E aí, eu comecei a querer ficar ofendida. E pra piorar, eu tô naquele dia. Não, peraí, primeiro, se você é homem, sai desse vídeo. Sai, saiu. Tá só as girls. Então vocês vão me entender. Quando a gente tá naqueles dias, tudo vira um tsunami. Uma gotícula de água no chão é o fim do mundo. Entendeu? E aí eu comecei a ficar muito ofendida, achando que, ai, será que ele não me ama mais? Eu tô tão insuportável assim. Ele tá enjoado de mim, criando várias minhocas na minha cabeça, porque a gente é assim, a gente cria minhoca na cabeça. E a gente fala demais. A gente fala demais. Foi o que o Espírito Santo falou comigo. Jennifer, você fala demais. Começa a parar pra ouvir. Começa a ser mais compreensiva. Você não sabe como é a mente do homem. As poucas vezes como meu marido desabafa comigo, que são poucas, eu vejo como ele vive, na verdade, como ele sobrevive praticamente sozinho, porque eles, os homens, eles não querem parecerem serem fracos. Então eles sempre vão guardar tudo pra si, diferente da gente, sabe? Tudo é difícil pra todo mundo. Só que a diferença é que a gente fala mesmo, a gente fala mesmo, não tá nem aí. A gente demonstra vulnerabilidade e fraqueza, até porque a gente quer que ele seja a nossa fortaleza, não é mesmo? A gente quer que eles solucionem todos os nossos problemas. Só que eles não. Então se torna mais difícil, por quê? Porque eles se fecham, entende? E aí o problema que não é resolvido, que não é falado, que não é sanado, ele vira uma bola de neve e a mente fica cheia. E o Espírito Santo de Deus me convidou a orar pela mente dele naquele momento, que eu iria ficar magoada, entristecida. Sabe quando você quer ficar de bico? Aí não vou falar com ele. Ele foi muito grosso comigo quando ele chegava a ficar de bico, e até ele perguntar o que é pra ele ficar insistindo e eu falar, como eu estou magoada? Tu nunca fez isso? Eu falo, tu nunca fez isso. Enfim. E aí eu comecei a orar pela mente dele, para que o Senhor, você, mulher, ore pela mente do seu marido. Ore pela mente do seu marido, para que o Senhor revista ele de poder e autoridade, que ele tenha a mente do Senhor. E a paz de Deus, que a paz de Deus esteja com ele todos os dias. Faça essa oração, para que ele tenha a mente e o coração alicerçado em Deus e que ele receba a força do Senhor. Essa foi a minha oração. E não demorou muito, o meu marido pegou e me mandou uma mensagem falando que ele estava muito magoado e triste com o que eu tinha falado, que foi uma brincadeira, mas que acabou magoando ele. Ou seja, eu estava querendo ficar super ofendida, mas ele talvez estava me tratando assim, porque eu ofendi ele primeiro. Você tá entendendo? Eu ofendi ele primeiro, só que o homem ele não é muito de falar, então ele calou. Eu entendi isso daqui como resposta de oração. Porque eu não tava entendendo por que ele tinha falado daquele jeito, sem motivo. E aí ele falou. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, Jennifer, ouve mais, você fala muito. Foi essa lapada. E eu sei que eu não sou a única. Nós mulheres, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Os homens, nossos maridos, eles precisam entender que ele pode falar qualquer coisa conosco e que nós vamos ser a fortaleza dele, nós vamos abraçar. Porque a mulher sábia, ela tem que fazer com que o marido dela encontre paz quando ele chega em casa, sabe? E não mais guerra, e não mais falácia, e não mais problema, e não bico. É claro que vai ter uma coisa ou outra assim, mas no dia a dia, gente, é a mente que tem que prevalecer, a sabedoria, não o coração. Naquele momento, se eu deixasse o meu coração, o meu sentimento me dominar, eu iria ficar magoada com ele. Mas porque eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu fui pela razão, o Espírito Santo me trouxe uma clareza. E é assim que a gente preserva o nosso casamento. Pelo que a gente sabe, sendo racional, entende? Não, porque senão vira bagunça. E tudo aquilo que você vai se sentir a necessidade de se expor toda hora, de expor toda hora o que você tá sentindo. Sendo que, às vezes, o que você tá sentindo é uma pequena confusão e não vale a pena, entende? Então, que nós sejamos mais racionais e mais maduras e deixemos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, para que os nossos maridos vejam a glória de Deus refletindo na nossa vida e o nosso casamento seja abençoado por Deus e que na nossa casa haja paz, plenitude e prosperidade. Deus abençoe.